Alô, garotada, que bom estar com você de novo. Olha aí, ó, tá chegando a hora, hein? Vale a pena todo investimento agora. Lembra que o prazer da vaga é muito maior do que a dor da caminhada, do que o investimento agora em tempo, em esforço para revisar o seu Enem. Pedi a primeira parte? Não, hoje a gente está invertendo mesmo. Eu estou chegando primeiro, daqui a pouco tem Dom Jaime, com língua estrangeira moderna. Tudo bem, Dom Jaime? Tudo bem, grande abraço aos futuros universitários. E temos o nosso grande amigo Luan, que hoje está de layout novo. Atenção aí, vamos ver, Luan, tudo bem? Tudo bem, Geraldo, tudo bem, Jaime, tudo bem, galera de casa? Tudo bem. Vejam bem que é o Luan mesmo, olha lá. Luan, fala de novo. Tudo bem, aí, sou eu mesmo. Ah, viu? É ele mesmo, hein? Gente, então vamos começar a trabalhar, né? Você lembra que você vai ter um texto base. Esse texto serve de referencial com os dados fornecidos para sua análise. Ele que vai referendar o que você vai fazer. Depois você tem um comando da questão que vai dizer o que você vai fazer. Então lembra assim, a gente nunca deve dizer, o que será que querem de mim? Nem te conhecem. Ninguém quer coisa alguma de você. A sua responsabilidade é com o enunciado, o comando da questão. Ele que vai mandar você fazer alguma coisa. E aí você usa os dados que foram fornecidos. Vai lá para baixo e marca a questão. Tem um gráfico. Pois analisa primeiro o gráfico. Anota tudo que você precisa anotar no gráfico. Você vai lá para trás ou para as alternativas só para marcar a certa. Não faça como aluno ioiô, é aquele que não lê o texto e fica assim, alternativa, volta, alternativa, volta. Aí você vai cansar. Lembre que vale mais eu acertar todas as fáceis do que todas as difíceis, porque aí vai caracterizar que você chutou. Primeira leitura, passe direto à prova, faça todas as fáceis. Tudo que tiver dúvida, coloque a interrogação. Depois você volta com o tempo, adrenalina lá embaixo, aí você está calmo para fazer as outras que você teve dúvida. E mais uma coisa, olhando bem para mim, não sou o Dom Jaime, mas como é que é, Dom Jaime? Vem cá. Vem cá. Gente, olha bem. Quem lembra um dado importantíssimo, você não está competindo para ver quem sai primeiro. Você está competindo para ver quem acerta mais. Você tem alguns desafios, é uma grande gincana cultural e você tem que acertar mais. Então não se preocupe com os que estão indo embora. Seja o último a sair, mas com um bom score e vaguinha no bolso. Mas tem uma recomendação, marque o tempo. Se eu ficar até o final, mais ou menos 1h, 45 minutos antes do encerramento, passe todo o gabarito que você tem pronto e deixe só as pendentes. Aí cada pendência que você fizer, anota o gabarito, para você não correr o risco de ter que passar esse gabarito correndo, porque o tempo está estourando, e aí passar errado e já era a sua prova. Valeu? Então vamos para a tela biologia para você. A gente começa com uma questão de ecologia. E quando a gente trabalha com ecologia, já tive a oportunidade de falar para você, esse tema é recorrente, quando a gente fala em níveis tróficos. Lembra, tudo que a gente está fazendo é analisando um ecossistema. A Terra tem vários ecossistemas. Ecossistema vem de duas palavras, sistema ecológico. Sistema o que é? Qualquer área que eu isolo para estudo. Um sistema ecológico é uma área isolada para estudo, desde que tenha o quê? Uma comunidade. O que é comunidade, Geraldo? É o conjunto de todas as populações daquele habitat, daquela área. Cada população é conjunto de indivíduos de uma mesma espécie daquele habitat. Então eu estou dizendo que o conjunto de todos os seres vivos daquela região, daquele local, constitui uma comunidade. Mas a comunidade sofre interferência do ambiente físico e químico. Vou te dar uma deixa. A pele da gente tem um pH ácido. Isso é ótimo, porque é a nossa primeira grande barreira contra a entrada de micro-organismos no nosso corpo. Esse pH ácido é germicida. Aí você pode olhar produto de beleza, que na maioria os produtos de limpeza são básicos,
Mas nos locais de venda está lá aí uma grande propaganda, um grande outdoor, pH idêntico ao da pele, pH neutro. Por quê? Para você não alterar o pH da pele. Porque você torna o pH um pouquinho básico, aí começa a ter micose. Aí você, vai tomar remédio. Não, restabeleça o pH. Tá? Então eu tenho. O que é um ecossistema? É uma área, não importa o tamanho, pode ser pequeno ou grande, desde que tenha uma comunidade, ambiente físico e químico, interagindo. Geraldo, o que é essa interação? Interação é troca. Troca-se o quê? Matéria e energia. A comunidade constitui os fatores vivos, a gente chama de fatores bióticos. E ambiente, a parte física e química do meio, nós chamamos de biótopo ou fatores abióticos. Portanto, qualquer área em que os fatores bióticos e abióticos trocam matéria e energia entre si, constitui um ecossistema. E um ecossistema em equilíbrio supõe a interação de todos os seres entre si, direta ou indiretamente. Tá claro? Agora nós podemos ir lá para a questãozinha, já está tudo normalizado. Então, o que é que nós temos aqui? Interações, só um pouquinho do Jaime, deixa eu ver, entre os seres vivos, fungos e biotecnologia. Olha que legal. Então, vamos lá. Continua. Dom Jaime, está passando? Então vamos ver, o pessoal vai organizar aqui. Olha o que você está vendo lá. Diz assim, um morcego, Platyrrhinus lineatus. Gente, primeiro dado, se o pessoal te cobrar, aqui está a espécie. Ela é sempre binomial. O primeiro nome, então vamos apagar aqui, o primeiro nome inicial maiúscula refere ao gênero. O segundo nome inicial minúscula a gente chama de epíteto específico. E o nome da espécie inclui os dois. Por isso é binomial. Sempre o epíteto específico inicial minúscula. E se você olhar aqui, se você escrever, tem que sublinhar. Mas como está impresso, ele está em itálico, porque tem que ser destacado do texto, considerando que a nomenclatura científica tem que ser em latim ou o nome deve ser latinizado. Em qualquer lugar do planeta, hoje, o latim é uma língua estrangeira e morta, por isso tem que ser destacado do texto. Então diz, esse morcego, se alimentando de um fruto de caqui do cerrado, aqui está o nome científico, Diospyros spida, na reserva da Universidade Federal de São Carlos. Olha que bonito aí o morcego e cuidado, atenção no Geraldo agora. O pessoal fica contando história que morcego é vampiro, porque daí você vai virar um vampiro. Há morcego hematófago, sim, mas a maioria, por exemplo, é frugívoro. Eles vão se alimentar de frutos, eles vão sair à noite. Lá, numa das ilhas do Havaí, começou essa história de que era vampiro, eles entraram em cavernas, queimaram a morcegada toda. Resultado dessa brincadeira, a produção de frutos caiu em 90%. Por quê? Porque são excelentes polinizadores. E aí tiveram que fazer o quê? Repovoar a região com morcegos. Vamos continuar? Questão 56, Enem 2012, Caderno Azul Oficial INEP. Diz assim, a figura representa um dos modelos de um sistema de interações entre seres vivos. Opa, interações entre seres vivos. Aqui a gente sempre trabalha com duas possibilidades numa duplicidade de opções. A reação ou é intraespecífica ou interespecífica. Aí tua primeira pergunta vai ser quem está se relacionando. A segunda possibilidade, aí vai me dar 4 opções, a relação ou é harmônica
ou ela é desarmônica. Então, quando você analisa um gráfico, analisa um texto, você vai fazer essa pergunta: alguém perde? Por favor, olhando em mim. Você vai fazer sempre essas duas perguntas. Então, eu tenho 4 opções ao todo, porque você vai dizer assim: quem está se relacionando? Ou os seres que se relacionam são da mesma espécie ou de espécies diferentes. Se forem da mesma espécie, a gente diz, olha, a relação é intraespecífica, intra dentro da espécie. Se forem seres e espécies diferentes, por exemplo, raiz de leguminosa com bactéria fixadora de nitrogênio do gênero Rhizobium, aí a relação é dita interespecífica. Mas tem a segunda pergunta: alguém perde? Ora, que opções eu tenho? Se ninguém perder, eu tenho 2 alternativas. Ou os 2 ganham, ou um ganha e o outro é indiferente. Ele não ganha nem perde. Aí eu digo que a relação é harmônica. Se alguém perder, um ganha e o outro perde, eu digo que a relação é desarmônica. Rarissimamente eu tenho uma relação que os 2 saem perdendo. A natureza também não vai gastar energia à toa. Ora, eu tenho aí 4 opções. Ou ela é intraespecífica harmônica ou intraespecífica desarmônica, ou quem sabe, interespecífica harmônica, interdesarmônica. Então, intra, 2 opções, inter, 2 opções. Voltando ao texto. Diz assim: ela apresenta 2 propriedades, P1 e P2. Você não olhou o gráfico ainda, então fica tranquilo. Que interagem em um para afetar uma terceira propriedade, P3, quando o sistema é alimentado por uma fonte de energia. E energia. Essa